Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E eu quero agradecer a todo mundo que tem deixado seu comentário, né, em vários episódios no YouTube, né? No YouTube não dá para deixar comentários. E o último episódio que a gente falou sobre garments, acho que o nome foi esse, né? Garments. Muita gente comentou no YouTube a respeito disso. E os comentários foram bem superiores a tudo que eu falei no podcast. Tá vendo como os comentários são importantes? E até falei que ia responder todo mundo no YouTube, todos os comentários individuais. E é o que eu tô fazendo, porque eu tô lendo todos, adorei, tô adorando os comentários. Então, se você ainda não ouviu o último episódio sobre Garments, ouça, pelo Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, ou pelo próprio YouTube, onde você consegue ali comentar, tá? A gente vai tocar no assunto rapidinho hoje, que envolve missão e peso na consciência. Olha só. Sabe por quê? Eu já comentei isso aí lá atrás, eu nem lembro quantos episódios para trás, às vezes foi coisa de 2 anos atrás, eu comentei sobre isso um pouco. Quem tá assíduo aqui, às vezes até lembra, ele falando daquela experiência de novo, porque às vezes você vai ouvindo, né, e a gente vai retornando algumas coisas, e até para poder levar o raciocínio à frente, né, a gente retorna um pouquinho, lembra de algumas coisas para poder dar exemplos, as percepções. E por que, né? Missão e peso na consciência. O peso na consciência por você falhar numa regra da missão, isso aí leva as pessoas tem muita gente que leva isso a sério e pode prejudicar, porque mexe com o emocional, mexe com o psicológico, a pessoa leva isso durante sua vida e ela começa a se frustrar, ou colocar, na verdade, peso nas costas, se frustrando em muitas coisas, né? Então, por exemplo, vamos tentar simplificar. O exemplo que eu quero dar para vocês sobre isso, eu estava pensando aqui hoje, né? Eu tenho um amigo, não conheci, não é mais amigo, porque eu saí da corporação e se afastou, né? É incrível isso aí, né? A gente já falou sobre isso, o quanto ao você deixar de acreditar no mesmo que algumas pessoas, as pessoas falam, pô, então nem amigo seu eu quero ser mais. Tá vendo como que são muita gente lá dentro? E se for parar para pensar, a gente era assim, no meu caso, por exemplo, 40 anos lá dentro. Eu fiz isso, pô, às vezes nem sem perceber, só porque já era uma coisa cultural ou interna que a gente adquire e fala assim, beleza, então você não acredita mais o mesmo que eu, então não quero saber, né, de você. Olha só, que empatia, falsa empatia, na verdade, né? Ou na verdade é totalmente uma falta dela. E tive um amigo que ele foi para missão. Eu ainda não tinha ido, né? Ele é um pouquinho mais velho, tá? Na época ele foi para a missão. E quando ele estava lá, mais ou menos uns 8 meses, 10 meses de missão, dos 2 anos dele, ele estava com 8 ou 9 meses, eu não lembro, é mais ou menos isso, que ele ainda estava na missão dele. Chegou meu chamado e eu fui para a missão. Então, quando eu cheguei no campo missionário, ele estava completando um ano. Olha que interessante, eu preciso que vocês entendam isso. A gente era muito amigo, a gente conversava na igreja, crescemos juntos, primária, lá, jovens. Então ele estava na missão, ele foi um pouco antes, numa determinada missão que ele foi, eu estava lá na minha, então eu tinha acabado de chegar na minha missão, começando lá no campo missionário, e ele já tinha quase um ano. Quando eu estava na minha primeira área na missão, eu recebi uma carta dele. Eu tenho essa carta guardada até hoje. Um dia, eu acho até interessante que eu vou procurar, tem muita coisa, porque tem muita coisa da missão que eu não guardo mais, mas é lógico, coisas de amigos, cartas como um amigo, pô, né? Fotos são minhas, então eu vou guardar mesmo que foi da missão, mas é lógico, muitas coisas eu já descartei, coisa que fala de Joseph Smith, aquela papagaiada toda. Mas eu tenho essa carta que ele mandou até hoje. Então por isso que eu tô falando, um dia, eu não sei onde tá só, no meio de tanta coisa, sabe aquele quartinho da bagunça? Todo mundo deve ter um, né? E eu tenho que procurar onde tá, porque eu queria um dia ler esse relato para vocês. O relato, na verdade, ler na verdade a carta que ele mandou para mim, esse meu amigo, na missão dele para mim. E olha que interessante, né? Parafraseando, não lembro palavra por palavra, né? Queria ter a carta aqui agora, mas eu ia perder muito tempo procurando. Ele escreveu algo assim: oi, beleza? E aí, que bom que você tá na missão. Eu tô aqui na minha, já vai fazer quase um ano. Mais ou menos as coisas que estavam na carta. Eu espero que você fique bem aí. A região que você é bem bacana. Aqui também, o clima. Ele foi falando algumas coisas assim.
Aí no meio da carta ele escreveu algo que me chamou a atenção na hora. Ele falou assim, alguma coisa assim: meu amigo, parafraseando, né, porque eu não lembro palavra por palavra, mas meu amigo, tome cuidado com as mulheres. Ele escreveu isso. Aí ele escreveu algo assim depois: o inimigo, ele tenta bastante a gente, tá? É lógico que a gente sabia do que ele estava falando, né? Que estava difícil, o celibato, né? O celibato que fica como missionário, você não poder namorar e ver mulheres, tal, assim, falando pela cabeça dele. Então, o que eu imaginei quando ele falou isso, né? Ele falou: toma cuidado com as mulheres, tal. O inimigo, ele trabalha bastante, alguma coisa assim. Eu queria muito ter essa carta aqui agora, porque eu conseguiria ler com o clima que ele quis transmitir. Aí, na verdade, eu acabei ficando pensando a respeito dessas coisas e eu falei agora, né? O que ele quis dizer? Aí fiquei pensando a respeito disso e aí que desenrola a história, né? Porque, de acordo com o que ele falou ali, deu pra entender que ele tava com algum problema com moças, né? Então, eu não respondi. Eu lembro que eu não respondi a carta, assim, vou mandar outra pra ele e tal. Tô falando da época, não tem e-mail, não tinha e-mail naquela época, tá? Carta. Eu sei que aí passou uns 3 meses e eu recebi uma carta dele de novo. E é uma coisa que eu não tava sabendo. Olha só que interessante. Aí ele mandou uma outra carta pra mim depois de uns 3 meses, falando assim: e aí, meu amigo, tudo bem? Espero que esteja firme. Cara, aí ele começou a falar: eu acho que eu sou a pessoa mais miserável do mundo. Quero muito que você não seja assim. Provavelmente muitas coisas eu já perdi na minha vida. Agora não tem mais como recuperar. Tô lembrando aqui mais ou menos o que ele falou. Provavelmente não vou ser abençoado como eu queria. E aí ele foi falando a respeito de várias desgraças que ele estava falando sobre a própria vida. Aí eu falei: que é isso, né? Aí, em determinado momento, ele falou assim: eu caí com uma moça e agora já estou aqui na nossa cidade. Ele voltou para casa, eu não sabia. Então, quando ele tinha uns 8, 9 meses, ele mandou uma carta para mim, falando tudo aquilo lá: e aí, tudo bem e tal, cumprimentando, e depois falou a respeito de cuidado com as mulheres, o inimigo tenta bastante e tal, mas ainda estava no campo missionário. Eu juro pra vocês, o que eu entendi naquela hora, nessa primeira carta dele, é que ele só estava com dificuldades ali e queria passar o que ele tinha ali dessas dificuldades para mim. Mas logo uns 3 meses depois, ele mandou outra carta. Já tinha voltado para casa, porque já tinha caído com uma... O que ele quis dizer com caído com uma moça? É que ele caiu no pecado, né, entre aspas, com uma moça e voltou para casa. Então ele ficou aproximadamente 1 ano, um pouco mais na missão, e já voltou. Essa carta eu respondi. Eu lembro que quando eu recebi essa que ele já tinha voltado, falando que ele caiu, tal, pecado com a moça, tal, e voltou para casa por isso. Eu respondi: cara, fica tranquilo, fica firme. Eu lembro que eu tive uma certa empatia. Lógico, aquele negócio assim: pô, o cara errou, caramba, pecou feio, hein? Na minha cabeça, né? Mas valeu, fica firme aí, a gente se fala quando eu voltar. Aí ele nunca mais me escreveu, até eu terminar minha missão. O que eu quero falar pra vocês, que eu falei que envolve a missão e peso na consciência. Quando eu voltei pra casa, eu fui falar com esse meu amigo, tá? Falei com ele: e aí, cara, como é que tá as coisas? O que aconteceu? Conta pra mim. Eu lembro que foi uma das primeiras conversas que a gente teve. Como que você tá? E ele falou aquelas coisas que eu já esperava, né? Que é sobre o peso na consciência. Que foi algo como: o meu bispo me chamou, ele falou que eu pequei feio, vou ficar em um período probatório por não sei quanto tempo, provavelmente as coisas vão dar errado, eu já fui tentar procurar um emprego e deu errado, tenho certeza que é porque eu fiz aquilo na missão. E ele começou a colocar
peso sobre as suas próprias costas com o que foi imposto para ele, e ele, na cabeça dele, ele errou feio, pecou e algo que ia afetar o resto da vida dele. O que eu estou falando aqui é o seguinte: a corporação Mormon, principalmente quando fala da missão, mas a corporação Mormon em geral, ela te lidera por coerção e medo. É o que eu sempre falo aqui. Ela coloca várias regras para você, para te coagir, te pressiona dentro desse quadradinho que é a corporação, e você tem que ficar ali dentro daqueles limites. E eles falam para você que você é livre enquanto você está ali dentro. Então eles colocam regras, colocam tudo que eles precisam ali para conduzir a sua vida. Eles vão conduzir a vida sua para você. Por isso que vai chamar um bispo, vai te dar conselho, faça isso, isso, isso. Fala que você tem que pedir conselhos antes de você fazer qualquer coisa. E muitas vezes eu já ouvi isso de líderes, por que você não fala com o bispo primeiro? Você tem que conversar com você, né? A gente fez só isso depois. Você tem que decidir para você, não alguém. E ele passou... O que eu quero dizer para vocês é que isso aí já se passaram mais de 20 anos, esse episódio. E as últimas vezes, poucos anos atrás, que eu falei com esse meu amigo, que agora não acredito que não é mais, virei Mormon a ova, ninguém quer falar comigo, porque ele ainda está na igreja. Mas se você sempre vê ele com uma pessoa com um sorriso apagado, uma pessoa que não dá certo nas coisas, você vê que ele não consegue um trabalho estável, ele não estudou muito. Tal. Não estou nem falando que isso aí é um demérito para ninguém, tá? Só estou falando o caso dele, para que eu possa conseguir explicar. E quando eu falei com ele uns anos atrás, eu ainda estava frequentando, estava quase saindo da igreja. Ele falou sobre a situação dele e as dificuldades que ele enfrentou desde quando ele voltou da missão mais cedo, por causa que ele caiu com uma moça, que é a maneira que ele utilizou, o termo que ele utilizou, e as coisas não estavam dando certo para ele. E ele falou que aquele fator-chave nunca mais ele conseguiu receber bênçãos, por isso que, na cabeça dele, por isso que tudo dá errado para mim, porque eu pequei feio lá atrás. Quando eu falei para vocês que ia envolver peso na consciência, é isso que eu tô falando. A corporação Mormon, ela consegue te colocar regras, aquelas regras ferrenhas que eles utilizam na missão, e falam para você assim, se você errar aqui, você tá enrolado. Sua salvação depende disso e toda a sua vida terrena. Existe uma coisa na psicologia, uma coisa na psicanálise que chama autossabotagem. Já ouviram falar disso? Autossabotagem? Você começa a se autossabotar. Eu vou fazer algum plano aqui para dar certo na minha vida. Mas olha o que eu fiz lá atrás. Ixi, nem vai dar certo mais. Porque eu pequei lá atrás, quando eu estava na missão, eu fiquei com uma moça lá. Aí tudo que ele vai fazer, ele vai jogando aquele episódio para se justificar de que não vai dar mesmo certo. E isso, aí você fala, é culpa totalmente dele. Eu falo, calma aí, não. Olha o que a corporação fez. Ele voltou, passou por um conselho, o bispo falou que ele vai perder um monte de bênçãos e tal. Ele nem conseguiu casar, parece que ele casou e já separou. Então, porque ele fica autossabotagem, ela é prejudicial demais. Tanto na sua vida profissional, pessoal, em todos os aspectos. E a corporação Mormon, ela tem um jeito de deixar você... Quando você está na missão, ali é tipo um regime meio militar que eles querem colocar para você, falando de adolescentes com hormônios à flor da pele. Ele ficou com uma moça. Agora vamos transferir isso para o mundo fora Mormon? Vamos transferir? Ele era um rapaz de 19 anos que estava em um outro estado. Vamos falar agora fora do mundo Mormon. Ele era um rapaz de 19 anos que estava fora, conheceu uma moça, achou ela bonita, conversou com ela e eles ficaram juntos, tá? Aí ele acabou ficando com uma moça, né? Falando aqui da história fora do mormonismo. Aí eu te pergunto, desculpa os cachorrinhos que vocês estão ouvindo, lembra que eu falo que você vai acabar ouvindo os cachorrinhos latindo? Então, desculpa já. Mas agora imaginando fora do mundo Mormon, o que esse rapaz errou? Fora de mundo Mormon. Ele é um rapaz de 19 anos, foi passar um tempo num outro estado, por exemplo, ou numa outra região, um outro país. Conheceu uma moça da sua idade aproximadamente, achou ela bonita, conversaram e ficaram juntos. O que tem de errado nisso? Por favor,
Eu queria que você, até que é membro da igreja e me ouve aqui, pense só um minutinho fora do mundo Mormon. Pensa, sem a cabeça de Mormon. Um rapaz foi para um lugar, 19 anos, conheceu uma moça, ficou com ela. O que ele errou? O que isso vai afetar a vida dele inteira para começar a dar tudo errado? E ele começar a se auto-sabotar? Fora do mundo Mormon, isso não existe. Vai passar como uma namoradinha, como um caso, um relacionamento que ele teve. Mas a corporação Mormon te coloca num regime como missionário, como aquele relato que eu falei para vocês. Tem um missionário que ele tomou uma Coca-Cola na missão e não podia. Tá? E eu conheci na missão. Falei com ele recente, falando coisa de 5 anos atrás, mas a gente fez missão há 20 anos atrás. Mas coisa de 5 anos atrás eu falei com ele. E ele estava refalando para mim, eu fui fazer uma entrevista do emprego que eu tinha estudado, me formei para isso, mas eu acabei não passando. Aí eu até falei para ele assim, eu lembro que eu fiz essa pergunta, né, na verdade. Eu falei assim, mas por que você acha que não passou? Você acha que teve outros candidatos melhores? Era uma entrevista de emprego. Ele falou, não, cara, tenho certeza que eu não passei porque eu tomei aquela Coca-Cola escondido quando eu estava na missão. Por isso que eu falei para vocês que a gente ia entrar nesse assunto de peso na consciência. E a corporação Mormon, ela faz isso. Tem muita gente que ainda está na igreja e vive com um peso na consciência constante. Mas, poxa, eu fiz isso. Na verdade teve um domingo que eu fui para uma festa. Eu poderia dar um jejum maior, mas um dia eu não dei. Comprei umas coisas aqui para casa. Eu falei para o bispo que eu ganho isso, que é menor, para eu sempre poder dar o dízimo menor. Para que sobre mais dinheiro para pagar as contas. Só que aí a pessoa começa algumas coisas a dar errado, como na vida dá algumas coisas errado mesmo, vão dar errado. E ela começa a se auto-sabotar e falar que a culpa são essas coisas que ela deixa de fazer. Aí vira um peso na consciência, um peso nas costas que a pessoa tem que rastejar e carregar. Um peso que, se for ver, não é dela, não era necessário ela passar por isso. Então eu quis tanto falar essa história para vocês, para que vocês pudessem meditar a respeito disso. O peso na consciência que um lugar que te dá coerção e medo transforma dentro de você, pode ser, às vezes, irreversível. Esse meu amigo passou 20 anos aí disso. Ele ainda tem as sequelas emocionais e psicológicas de que tudo vai dar errado e que ele vai se auto-sabotar em tudo que ele pode tentar prosperar, porque ele já vai com aquela cabeça de errei mesmo lá atrás, então por causa disso provavelmente não vai dar certo nada para mim. E você fica preso em uma culpa que não deveria ser sua. Ou na verdade uma culpa que você não teve. Eu acho isso muito triste. Seitas fazem isso. Corporação Mormon faz isso. E se você é membro e está me ouvindo aqui só para depois tentar destilar um ódio, eu não queria que você fizesse isso. Ao contrário, eu queria que você pensasse fora da cabeça de um Mormon, que é o que eu deveria ter feito nesse raio desses 40 anos que eu passei lá, que eu deveria ter pensado a respeito disso, mas não fiz. Queria te convidar a fazer. Tem alguém te avisando aqui como não me avisaram antes. Olha, pense um pouquinho fora da cabeça de Mormon e vê se você está falando o que você está fazendo vai te afetar a vida inteira mesmo. Os missionários, eu fiquei sabendo que missionários me ouvem aqui. Se você missionário que está me ouvindo no PIDA escondido, não pense que agora não vou conseguir um bom casamento, tudo vai dar errado porque eu estou ouvindo Mormon uma ova na missão. Para com isso. Tira a sua cabeça de Mormon e fora, estou ouvindo um podcast, e daí? O que vai mudar a minha vida? Não deixe essas coisas afetar a sua vida. A corporação Mormon, ela coloca tanta coisa na sua cabeça que você mesmo se sente culpado de uma porrada de coisas e são culpas que não deveriam ser suas. Tem peso nas costas que a gente carrega de graça e não era necessário. Não será, não deveria, sei lá, o que você quiser colocar, mas não é necessário pesos que você carrega, muitos deles que você adquire na corporação Mormon. É isso que eu tô falando. Na corporação Mormon porque é o que eu conheço, mas eu sei que em outros lugares, outras seitas, outras religiões, sei lá, você carrega vários pesos também. E você faz as consequências da sua vida baseada nisso. Que é isso? A ponto
de um amigo, fala assim, pô, eu não passei numa entrevista de um lugar que eu tinha estudado, tudo isso, mas por que você... Não, acho que eu não passei na entrevista porque lá atrás eu bebi uma fucking Coca-Cola na missão. E aí? Peso na consciência gratuito desse jeito? Temos que viver dessa forma? Eu queria muito que você mesmo da igreja estiver me ouvindo aí. E se você já saiu da igreja e ainda tem alguma sequela de culpa, tira isso da sua vida. Isso aí é coisas que colocam pra você e você abraça, por quê? Te colocam em moldes que te dão condições. Se você não fizer isso, você vai... Isso. É muito problema que não é seu e você carrega. E a autossabotagem vem, porque você sempre vai ficar pensando nisso. Aí agora... Pô, acho que foi por causa daquilo. Pô, e agora? Ai, tropecei, quebrei a perna por causa disso. Ai, perdi o emprego por causa disso. Calma aí, muitas coisas acontecem. Mas às vezes você coloca isso como seu próprio obstáculo. Nós mesmos colocamos nossos próprios obstáculos em nossa frente. Mas muitas vezes é por causa disso. Desencadeado por um lugar que te impôs alguma coisa. E você eu quero seguir. Não consegui seguir a risca. Pronto. E isso virou uma consequência eterna para você. Não tem nada a ver com isso. Um garoto foi para a missão e ficou com uma moça. Um erro eterno para ele agora. Olha só que cabeça. Pensando fora do mormonismo. Um garoto ficou com uma moça. Tranquilo, é uma história da vida dele. Não vai afetar nada a vida dele. Não tem que ficar se auto-sabotando porque é normal. Pensando fora da cabeça mormon. Tá vendo como dentro desse lugar pode ser muito prejudicial em muitos aspectos e para o futuro seu todo? É isso que eu queria falar para vocês. Fica o pensamento. Tá? É muito interessante isso aí. Temos que falar sobre essas coisas, tá? Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.